Olá, alunos do CEDERJ, eu sou a professora Luciana Sanches Mendes, coordenadora da disciplina Português 7, e esse é um vídeo para discutir e explicar as questões relacionadas a esse exercício de revisão proposto para vocês se prepararem para a segunda avaliação presencial. A gente tem aqui uma questão semelhante a uma questão que vocês fizeram na avaliação à distância, mas um pouco mais completa, então coloquei aqui vários pontos que podem ser discutidos com base só nessas duas sentenças em latim. Então veja só, essa questão começa com o seguinte, veja o enunciado, né? Com base nos exemplos abaixo. Eu gosto sempre de lembrá-los que toda vez que um professor coloca um exemplo, um excerto, uma figura, qualquer tipo de material adicional, você precisa comentar o que ele adicionou. Ele não fez isso à toa, ele fez isso para você. A gente vai ver que em latim o próprio exemplo ajuda você a responder. Muitas vezes o material adicional está até para te ajudar, mas também para saber se você consegue relacionar o que você está aprendendo, ou as informações, os conteúdos novos que você vem encontrando no seu curso com outros elementos da vida cotidiana, né? Então é muito importante que você valorize o material adicional que o professor coloque. No caso aqui dessa disciplina em especial e dos exemplos em latim, eu sempre brinco aqui com os meus alunos. Os exemplos em latim não estão aqui para atrapalhar a sua resposta, eles estão aqui para te ajudar, na verdade, né? Então a gente vai ver que com o apoio dos exemplos em latim fica mais fácil responder essas questões. Aqui a ideia não era que você saísse procurando no livro quando é que fala sobre caso e preposição, quando é que fala sobre vogal, temática e gênero. É claro que você precisa passar pelo livro, mas eu não quero um resumo do que está lá. Eu quero saber se você, com aquilo que está lá, consegue observar esses dados em latim e português e falar sobre isso, né? Então, só com essas duas sentenças, dá para dar essa parte do curso todo, dá para falar sobre todas essas 5 relações aqui apresentadas nessa questão. Nós vamos começar então com a primeira, que é a marcação de caso e ordem de palavras. A gente já fez um exercício sobre isso. Existe um vídeo também sobre isso, que é aquele exemplo do o homem é o lobo do homem, mas a gente vai passar por esse exemplo que eu adoro e que esteve presente num fórum de vocês, né, de discussão. Então, o que a gente sabe sobre a marcação de caso e ordem de palavras? A gente sabe, então, que em latim a gente tinha marcação morfológica de caso. O que quer dizer isso? Quer dizer que em latim, essa terminação da palavra aqui, o final da palavra, apresentava uma morfologia dedicada a expressar a função sintática dessa palavra, desse constituinte na sentença, né? Então, o que o latim tem de diferente do português? Tem que barba e filósofo, essas duas palavras, tinham uma terminação específica para indicar a função sintática. Professora, eu sou obrigada a decorar todas as terminações? Preciso saber latim para responder essa questão? Não precisa, porque você pode se apoiar justamente na tradução, e a tradução vai te ajudar a detectar que filósofo aqui, então, é o objeto dessa sentença, enquanto que barba é o sujeito dessa sentença. A tradução em português é muito importante. Veja que em alguns casos você nem vai precisar muito dela, porque você sabe que essa palavra aqui, leone, vai dar leão, e morto vai dar morto. Então é muito transparente, mas a tradução te ajuda a estabelecer melhor as relações. Justamente porque em português não existe mais essa marcação final de caso, né? Então, em português, se eu disser a barba não faz o filósofo, ou disser o filósofo não faz a barba, tudo que eu estou fazendo em português é trocar a ordem. Em latim não é assim. Se eu quiser, vamos dizer que eu quero dizer outra coisa. Eu não quero dizer que a barba não faz o filósofo. Eu quero dizer que o filósofo não faz a barba. Eu quero dizer que filósofos são preguiçosos e não gostam de fazer a barba. Então, se eu disser que filósofo não faz a barba, eu vou mudar a morfologia dos itens para eles desempenhar funções sintáticas diferentes.
E qual que é a relação? Ainda não respondi a letra A. Qual é a relação disso? Uma coisa, que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver que se a marcação de caso indica a função sintática, a ordem de palavras é mais livre. Veja então essa sentença em latim, em que o filósofo não faz a barba, na verdade quer dizer a barba não faz o filósofo. O sujeito está no final da sentença. Em português isso já não é possível. Em português a parte inicial, né, o item que vem antes do verbo desempenha prototipicamente a função de sujeito e o que vem depois é o objeto. A gente fala que a gente tem uma configuração aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ordem de palavras é que vai determinar a função sintática dos itens numa sentença. E aí a gracinha dessa sentença toda é justamente essa, de que se você ficar fazendo tradução palavra a palavra, você cria uma sentença que pode achar que você está dizendo que filósofos não gostam de fazer a barba, mas na verdade em latim a sentença quer dizer que a barba não faz o filósofo, um pouco com significado talvez semelhante com o hábito não faz o monge, né? Quer dizer, não é porque você tem barba que você está autorizado a ser um filósofo. Essa sentença é muito legal, se você tiver um amigo filósofo, você pode inclusive mandar para ela, para esse amigo, dizendo que não basta ter barba para ser um filósofo. Então, essa era a questão A, né? Marcação de caso e ordem de palavras. A marcação de caso deixava o fato de em latim você possuir morfologia de caso, deixava a ordem de palavras mais livre. Vamos passar para a letra B, marcação de caso e ocorrência de preposições. Essa parte do texto, eu quero que vocês prestem atenção no que o material fala sobre a ocorrência de preposições. O que eu quero dizer com isso, né? A gente, na passagem do latim para o português, a gente sabe então, como a gente acabou de ver na questão A, que a gente perde a marcação de caso em substantivos. A gente não tem mais marca morfológica indicando funções e relações sintáticas. A gente não tem mais isso. Quando isso acontece na passagem do latim para o português, algumas relações sintáticas passam a ser expressas por meio das preposições. Então, como é que eu começo respondendo isso? A professora está perguntando preposições. Eu olho aqui no meu universo e procuro onde tem preposição aqui. Aí eu encontro aqui nessa sentença comparativa uma preposição, né? Então, a gente tem aqui, em latim, se você for observar, quando você faz uma comparativa, você tem leão morto é apresentado sem nenhuma preposição. Aqui você tem um caso dedicado a expressar essa segunda parte da sentença comparativa. Em português, na ausência dessa morfologia dedicada para apresentar essa relação sintática, né, é melhor então um cão vivo do que um leão morto. Essa relação sintática passa a ser expressa em português, então, pela preposição. Então, basicamente, o que você tem que dizer nessa sentença aqui é isso, que a ausência da morfologia dedicada para expressar essa relação sintática, que morfologia dedicada é essa? O caso, a marcação de caso, algumas relações sintáticas passam a ser desempenhadas pela preposição. Se você se lembrar, na aula sobre caso, também fala, por exemplo, sobre o genitivo. Então, você pode procurar lá coisas como o livro do Pedro. Esse do Pedro, em latim, era expresso por alguma coisa assim, Petri. Petri é o genitivo latino. Então, nesse Petri, você já tem a informação genitiva, você já tem a informação relacional. Em português, você perde essa morfologia dedicada. Então, você tem que colocar do Pedro, de Pedro, né? Se você de Niterói não coloca o artigo definido antes do nome próprio. Então, uma palavra que não apresenta um sintagma, uma expressão que não apresenta preposição na sua forma latina, passa a apresentar preposição na forma em português. Então, essa é a relação que você deve saber estabelecer entre marcação de caso e ocorrência de preposições. Vamos passar agora para a letra C. Ocorrência de vogal temática e sua relação com gênero. Essa é uma questão que às vezes confunde os alunos, porque eu acho que a gente passa
pelos cursos de morfologia, sem talvez perceber que alguns itens dos substantivos, algumas terminações dos substantivos nem sempre marcam gênero, mas são na verdade a sua vogal temática, né? Então você tem lá nas primeiras aulas de morfossintaxe desse curso, você tem então a parte que fala sobre o gênero, né? E lá você vai encontrar então essas informações. O que você tem que olhar aqui? Que a gente tem vogal temática, nesses casos aqui, você tem essa vogal temática aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa marcação final, barba, ela não é gênero, né? Ela não é gênero. A gente sabe que barba é uma palavra feminina, e como é que a gente sabe isso? Por isso que eu destaquei aqui em roxo, por conta desse artigo aqui, do artigo a barba. Mas esse a não marca feminino, ele é a vogal temática. Vogal temática, ela quer indicar aqui que essa palavra do português pertence a uma determinada classe. E isso tem relação com a passagem do latim ao português. Aqui, por contraste, você tem filósofo, em que a marca que você tem é uma marca de gênero, porque você tem filósofa, né? Então, se você tem flexão, se você tem mudança, isso aqui é gênero. Se você não tem mudança, isso aqui é vogal temática. Aqui a gente tem o artigo definido O, que me ajuda, inclusive, a estabelecer essa relação aqui de concordância de gênero, né? Então, essa é uma questão que às vezes confunde os alunos, porque eles pensam, por exemplo, que na palavra mesa você teria aqui uma marca de feminino, já que a gente fala a mesa, mas na verdade, muito cuidado, né? Quando a gente tem essa terminação aqui, isso aqui na verdade é uma vogal temática. Para vocês terem um exemplo de vogal temática masculina, a gente tem, por exemplo, campo. Por que isso aqui é vogal temática? Porque, por exemplo, ela vai sair quando eu fizer campinho, né? Mesinha. Isso aqui faz parte da forma da palavra, mas ela não faz parte da sua raiz, né? Então, aqui a gente tem, então, uma vogal temática O, vogal temática A, vogal temática O, vogal temática A, gênero masculino. Então, essa é a resposta da questão C. Ocorrência de vogal temática e sua relação com gênero. Falar que em alguns momentos você tem marcação de vogal temática e em alguns momentos você tem marcação de gênero, mas a vogal temática também lembra o gênero. E aí, essa é a relação. A vogal temática A indica gênero feminino, mas vamos lembrar que isso não é 100%. A palavra problema, por exemplo, tem vogal temática A, mas não é feminina. Mas, via de regra, palavras com vogal temática A são femininas, porque as palavras dessa declinação, dessa primeira declinação latina, eram, em sua maioria, femininas. Palavras com vogal temática O são, em sua maioria, ou são, via de regra, palavras masculinas, mas, de novo, isso não é uma relação 100%, ok? Então, dei uma revisada lá nessa parte sobre vogal temática. Esse é um assunto bastante importante para entender morfologia de forma geral, não só nesse curso, né? Ocorrência de artigos definidos e indefinidos. Essa sentença é ótima, esse exemplo é ótimo para tratar, esses dois exemplos são muito bons para tratar dessa questão. Ocorrência de artigos definidos e indefinidos. Se você for observar em português, você tem a, você tem o, você tem você tem E se você for procurar essas correspondências em latim, você não vai encontrar. Você vai encontrar filósofo, você vai encontrar barba, você vai encontrar cão, você vai encontrar leão, mas não vai encontrar o artigo. Então, o que é interessante é qual que é a resposta básica e simples para essa pergunta? Em latim não havia artigos, em português há artigos. Agora, se você quiser ir mais longe nessa resposta, e aí você pode fazer isso, mas é só para te mostrar que talvez essa ausência dos artigos em latim e a presença dos artigos em português é o que faz justamente a gente ter uma semântica um pouco, vamos dizer,
um pouco flexível para esses artigos. A gente aprende na tradição que artigo definido faz referência a elementos definidos do discurso, elementos definidos do contexto, indefinidos apresentam elementos no discurso, apresentam elementos no contexto. Mas o que eu gosto desses dois exemplos aqui é que o artigo definido e indefinido não estão fazendo, os dois artigos não estão fazendo essa função tradicional, que tradicionalmente é associada a eles. Eles estão fazendo outra coisa, muito curioso isso. Quando se diz a barba não faz o filósofo, aqui você não está falando de uma barba, você não está falando de o filósofo. Nesse caso, o artigo definido está sendo usado para fazer uma generalização. A gente precisa colocar o artigo aqui, mas o artigo não está falando de uma barba em específico, não é a barba do meu amigo Pedro, não é a barba do filósofo Pedro que eu conheço, são barbas em geral, né? Então, se você pensar, a ocasião não faz o ladrão, a ocasião faz o ladrão, você tem de novo, a ocasião não é uma ocasião específica, são ocasiões em geral. E ladrão também não é um ladrão que você conhece, é ladrão em geral. Então, o artigo definido tem essa flexibilidade. O que é interessante é que o indefinido também tem essa possibilidade. Quando eu digo que é melhor um cão vivo do que um leão morto, eu também não estou falando de um cão que eu conheço, não estou falando do cão da minha vizinha, eu não estou falando do leão que eu vi no zoológico, eu não estou falando de nada específico, eu estou fazendo uma generalização, né? Então isso é muito interessante, claro que isso é assunto de semântica, eu estou colocando isso aqui no vídeo mais para complementar essa informação, mas a questão de, então, ela exigia apenas falar que em latim não havia artigos definidos e indefinidos, e em português há artigos definidos e indefinidos. Então, finalmente, para terminar, a expressão do comparativo, onde você encontra comparativo aqui em latim, é nessa expressão aqui, melhor, né? Você tem aqui uma expressão comparativa que em português é muito semelhante. Aí eu te pergunto, mas professor, o que eu tenho então que responder aqui? Na verdade, aqui você deveria ter uma sensibilidade de se lembrar que em português a gente faz comparação com uma expressão do tipo, pense assim, mais alto do que, né? Em português, a gente não tem mais marca de comparação pela flexão, né? A gente tem resquícios de marca de comparação pela flexão. O que é marca de comparação pela flexão? Aqui nesse finalzinho da palavra é que está marcando, é que tem a marcação de que essa palavra é uma palavra comparativa. Então, quem fala inglês aí sabe que o inglês é assim, né? Você tem taller para dizer mais alto, né? Então, em latim, você fazia comparativas assim, por meio da flexão. Em português, a gente não faz mais assim. Melhor é um resquício do latim. Então, a gente, no geral, não faz assim. Isso vai acontecer com melhor, com maior. Mas a gente sabe, por exemplo, que as crianças muitas vezes dizem mais grande. Quando a criança diz mais grande, eu sou mais grande do que você, ela está aplicando a regra, ela está fazendo uma analogia pela regra que ela está aprendendo. Se é mais alto, mais quente, mais doce, se a forma de fazer comparativa na língua tem uma regra do mais, ela vem e põe mais. Depois ela aprende que essas formas são irregulares. As formas irregulares são as formas que resguardaram, então, esse resquício do comparativo flexional latino. E aí ela aprende, então, que, na verdade, mais grande tem uma forma especial, que é maior. Então, essa é a relação da expressão de comparativo. Em latim, a expressão de comparativo era via morfologia. Em português, a expressão de comparativo é via morfologia em algumas palavras, do tipo melhor, pior, maior, menor, mas via de regra, isso não é mais assim. A gente usa mais e o adjetivo que está sendo comparado. Então, eu vou terminando por aqui. Quero dizer que se alguém tem dúvidas em relação a esse vídeo, pode deixar na sala de tutoria. Desejo bons estudos, usem esses 5 tópicos para fazer a revisão nessa semana e desejo a todos uma ótima prova.